A noite não adormece nos olhos das mulheres, em memória de Beatriz Nascimento. A noite não adormece nos olhos das mulheres, a lua fêmea, semelhante nossa, em vigília atenta vigia a nossa memória. A noite não adormece nos olhos das mulheres, há mais olhos que sono, onde lágrimas suspensas virgulam o lapso de nossas molhadas lembranças. A noite não adormece nos olhos das mulheres, vaginas abertas retêm e expulsam a vida, donde ainais, mizingas, engamberes e outras meninas luas afastam delas e de nós os nossos cálices de lágrimas. A noite não adormecerá jamais nos olhos das mulheres, pois do nosso sangue mulher, do nosso líquido lembradiço, em cada gota que jorra, um fio invisível e tônico pacientemente cose a mente. Olá, me chamo Cláudia Moraes, eu sou uma mulher negra, com cabelo black, estou atualmente utilizando um brinco de pedras grandes, uma blusa preta com uma estampa floral. Ao meu lado esquerdo eu tenho uma mesa com um arranjo de flores e 3 livros de escritoras negras brasileiras. Ao fundo tem uma parede amarela e também estou gestante com a minha primeira filha, que se chama Maitê, e ela vai participar conosco desse diálogo sobre autoria negra feminina. Sou doutora em Literatura e Práticas Sociais pela Universidade de Brasília, sou mestra em Cultura e Sociedade e licenciada em Letras, Língua Portuguesa e Língua Francesa, ambos pela Universidade Federal do Maranhão, e atuo também como professora assistente da Universidade Federal do Maranhão no curso interdisciplinar de Linguagens e Códigos, UFMA Campus São Bernardo. Dentre essas atuações, eu também atuo como coordenadora do grupo de pesquisa em Literatura, Alteridade e Decolonialidade e fui organizadora do primeiro e do segundo colóquio interdisciplinar de Literatura e Cultura Negra do Baixo Parnaíba, que aconteceram nos anos de 2018 e 2019. Bom, hoje eu estou aqui a convite do SESC, por meio do projeto de Ressol Cultural, para falar sobre 3 autoras importantes para a literatura brasileira e que fazem parte das minhas pesquisas. E essas autoras estão aqui ao meu lado, são as 3 autoras de literatura de autoria feminina negra brasileira: Maria Firmina dos Reis, Carolina Maria de Jesus e Conceição Evaristo, neste mês em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. E aproveito também para dar um spoiler sobre um livro que eu estou organizando com colegas de trabalho da Universidade Federal do Maranhão. O livro se chama Conexões Atlânticas, ensaios sobre literaturas africanas e afro-brasileiras. Ele vai ser lançado a partir do 2º semestre deste ano, com o fomento da FAPENA, que é a fundação que nos apoia aqui no Maranhão, e conta com pesquisadores de várias áreas, de várias instituições, fazendo crítica literária sobre autores de literaturas africanas e afro-brasileiras. Então, nós temos colegas da Universidade Federal do Maranhão, da Universidade de Brasília, da Universidade Estadual do Rio Grande do Norte, da Universidade Estadual do Maranhão, do Instituto Federal do Maranhão, que colaboram conosco nesse trabalho de crítica literária, exaltando essas autorias negras, que atuam tanto do outro lado do Atlântico, na África de língua portuguesa, de língua inglesa, quanto nas literaturas africanas, nas literaturas afro-brasileiras, produzidas aqui no nosso país. Então, em breve esse livro será lançado e eu acredito que é uma oportunidade muito importante para que a gente possa discutir de maneira mais ampla e mais densa essas autorias que fazem parte da nossa literatura. E agora a gente vai começar a discutir um pouco sobre a importância da literatura afro-brasileira nas produções literárias do nosso país, a importância e a questão da visibilidade, que hoje em dia, contemporaneamente, a gente pode dizer que é uma literatura que possui mais representatividade, mais visibilidade por conta do trabalho que foi feito por autores como a própria Maria Firmina dos Reis, que eu citei anteriormente, e a qual a gente ainda vai conseguir discutir um pouco melhor ao longo dessa nossa conversa. Em uma sociedade como a brasileira, estruturada pelo racismo, como nós sabemos que é a nossa sociedade, a luta pela conquista de espaços e direitos é uma constante e passa também pelo campo simbólico das artes.
este talvez o maior campo de disputa nas demandas em questão. Segundo Conceição Evaristo, que é uma autora que a gente também vai dialogar aqui para mais tarde, né, em texto denominado Literatura Negra, na poética da nossa afro-brasilidade, a autora lança as seguintes palavras: há muito um grupo representativo de escritores afro-brasileiros, assim como algumas vozes críticas acadêmicas, vem afirmando a existência de um corpus literário específico na literatura brasileira. Esse corpus se constituiria como uma produção escrita marcada por uma subjetividade construída, experimentada, vivenciada a partir da condição de homens negros e de mulheres negras na sociedade brasileira. Uma das principais autoras que a gente vem discutir hoje, nesse nosso debate que está sendo colocado, é justamente a maranhense Maria Firmina dos Reis, que é considerada uma precursora da literatura afrofeminina, da literatura abolicionista, e que atua principalmente nas instâncias do século XIX, discutindo temas importantes, né, como a abolição da escravatura, como a própria instituição da escravidão, e como tudo isso é posto dentro da literatura da autora em um estado como o nosso, já que se trata de uma maranhense, e ela mesma se denomina assim, né, em que a gente pode considerar um estado que não estava no centro das produções literárias da época, né? Então, um estado periférico em que uma mulher negra está produzindo, né? E é algo que ela enfatiza muito na sua literatura, né? Mesmo assim, mesmo sabendo que é periférica, que é negra, que é mulher, né? Ou seja, está à margem do cânone literário, ela continua produzindo e discutindo temas que são muito candentes nesse momento histórico na nossa sociedade brasileira, né? Então, para fazer uma pequena introdução do perfil dessa autora e da importância que ela tem dentro da nossa literatura, é importante que a gente conheça um pouco da vida e da obra da autora Maria Firmina dos Reis. Ela nasceu em São Luís, do Maranhão, em 11 de março de 1822, e trata-se de uma mulher afrodescendente, né? Nascida fora do casamento, de um casamento formal, e vivendo num contexto de extrema segregação racial e social. Aos 5 anos, Maria Firmina dos Reis ficou órfã e teve que se mudar para a vila de São José de Guimarães, situada no continente, ou seja, ela sai de São Luís, né, se desloca da capital e vai morar no interior. Mais tarde, ela se forma como professora e exerce por muitos anos o magistério, né, na cidade de Guimarães. A escritora foi presença constante na imprensa local, publicando poesia, ficção, romances, crônicas e até enigmas e charadas. Maria Firmina dos Reis colaborou assiduamente com vários jornais literários, tais como A Verdadeira Marmota, Semanário Maranhense e o Domingo, e também atuou como folclorista na recolha e preservação de textos da cultura e da literatura oral e como compositora, que é um dado importante. Então ela compôs letras de músicas, hinos, né, que são muito conhecidos e que na verdade a gente não conhece bem a autoria, né, depois que a gente foi saber que foi produzido pela Maria Firmina dos Reis. Em 1859, essa é uma data importante para a gente pensar as produções literárias de Maria Firmina, ela lança o seu primeiro romance, publicado por ela como mulher negra, né? Então a gente pode considerar Maria Firmina dos Reis uma precursora, porque ali na meados do século XIX, ela lança esse romance aqui que é muito conhecido, que se chama Úrsula, né? Então, por conta do lançamento desse romance, ela é considerada em toda a América Latina, né, a primeira romancista que trata do tema do abolicionismo diretamente, né? E aí se trata, obviamente, de uma autoria feminina, como a gente está conversando, né? Em 1861, ela lança um conto, né, uma novela chamada Gupeva, que é uma narrativa curta de tema indianista e que é publicada em capítulos na imprensa local, né? E mais tarde, em 1887, ela publica o conto A Escrava, um texto abolicionista empenhado em se inserir como peça retórica no debate então vivido no país em torno da abolição do regime servil. E aí, outro dado interessante para a gente pensar a produção da Maria Firmina dos Reis é a obra que é mais conhecida como Campos à Beira-Mar, né? É uma obra que é considerada um pouco menos conhecida dentro da produção da autora, e que traz textos marcados por forte inquietação e por uma subjetividade feminina
por vezes melancólica diante da realidade oitocentista, marcada pelos ditames do patriarcado escravocrata e representada como problema perante a sensibilidade da autora, né? E aí outro marco importante da gente pensar é a data de morte da autora, que é em 1917. Ela morreu na cidade de Guimarães, que foi onde ela passou praticamente toda a sua vida, atuando tanto como autora, como professora no magistério, como já falamos. Morre nessa data, pobre e cega, neste município, sem reconhecimento da sua literatura, que viria somente mais tarde, né? Então, a partir das instâncias do século XX, em 1970 e 80, a gente tem um forte resgate da figura da Maria Firmina dos Reis, e que perdura até hoje, né? Então, nas próprias universidades, a gente pode perceber que existem muitos trabalhos acadêmicos voltados para a obra da Maria Firmina dos Reis. Agora, em comemoração dos 200 anos de nascimento da autora Maria Firmina dos Reis, nós vamos fazer uma breve leitura do trecho do conto A Escrava, que trata também do tema da abolição da escravatura e da instituição da escravidão no Brasil no século XIX. Por qualquer modo que encaremos a escravidão, ela é e sempre será um grande mal. Dela a decadência do comércio, porque o comércio e a lavoura caminham de mãos dadas. E o escravo não pode fazer florescer a lavoura, porque o seu trabalho é forçado. Ele não tem futuro, o seu trabalho não é indenizado. Ainda dela nos veio o opróbrio, a vergonha, porque de fronte altiva e desassombrada não podemos encarar as nações livres. Por isso que o estigma da escravidão, pelo cruzamento das raças, estampa-se na fronte de todos nós. Embalde procurará um dentre nós convencer ao estrangeiro que em suas veias não gira uma só gota de sangue escravo. A segunda autora que nós vamos trabalhar hoje se chama Carolina Maria de Jesus. Trata-se de uma autora que nasceu em Minas Gerais, uma escritora, nascida em 14 de março de 1914, ou seja, ela nasceu um pouco depois do advento da abolição da escravatura, pela qual tanto Maria Firmina dos Reis trabalhou anteriormente, e teve pouquíssimos anos de estudo formal. Então, ela teve pelo menos 2 anos de estudo formal, mas mesmo assim, mesmo com todas essas dificuldades e esses entraves, ela conseguiu se tornar uma escritora literária, né? E ficou nacionalmente conhecida em 1960, com a publicação do seu livro mais famoso, chamado Conto de Despejo, Diário de uma Favelada, que está aqui, inclusive, conosco, na nossa exibição. Nessa obra é interessante a gente perceber como a Carolina Maria de Jesus ela consegue relatar o seu cotidiano, ou seja, as suas vivências diárias na favela do Canindé, na cidade de São Paulo, né? Então ela se muda de Minas Gerais tentando uma vida melhor em São Paulo e mesmo assim não consegue, né? Devido às dificuldades da pobreza, da falta de educação, ela acaba habitando a favela do Canindé, mas se tornando também uma figura de destaque ali, né? Porque lá ela é descoberta também como autora literária, como escritora. Carolina Maria de Jesus faleceu em 13 de fevereiro de 1977 e hoje ela é considerada uma das mais importantes escritoras negras da nossa literatura, da literatura brasileira. Esse livro aqui que a gente está discutindo, que se chama Conto de Despejo, traz as memórias dessa autora, né, da Carolina Maria de Jesus, como uma mulher negra e favelada, como diz o próprio subtítulo da obra, que via a escrita como forma de sair da invisibilidade social em que se encontrava. Os seus diários, os famosos diários de Bitita, suas memórias registradas por meio da escrita, Carolina Maria de Jesus deu sentido à sua própria história, né? Ou seja, a história daqueles que são considerados menores, subalternos, né? Que não têm suas vivências consideradas no que a gente chama de grandes narrativas, sejam elas históricas ou literárias, né? Então, a guinada que a Carolina Maria de Jesus consegue fazer é justamente essa, né? Como uma autora que está na periferia, que não tem educação formal, consegue mesmo assim relatar suas vivências, né? Enquanto mulher negra, enquanto mulher favelada, enquanto mãe, né? Enquanto uma pessoa que está à margem da sociedade em muitos aspectos da sua vida, né? Então hoje a gente pode considerar essa autora, que à época também sofreu vários reveses, né? Conseguiu publicar alguns livros, mas depois caiu no ostracismo e não conseguiu efetivamente se tornar famosa, né? Uma escritora de grande porte no seu momento,
histórico, como hoje ela é resgatada e lida, né, nas universidades, lida por pessoas que querem conhecer essa realidade, que se distancia também dessa realidade das altas classes, né, das altas elites brasileiras, e traz um Brasil, de certa maneira, mais brasileiro, né? Um Brasil que está ali na vivência da população mais comum, da população que habita as margens, que habita as favelas, né? Mas que tem suas histórias também consideradas. Então a importância da Carolina Maria de Jesus está justamente nessa vivência tão visceral, que está colocada na sua escrita também. A gente vai ver mais adiante como ela escreve, né? Escreve como fala, por conta da pouca educação formal que ela teve, mas mesmo assim ela consegue se expressar enquanto autora, né? E marca a sua posição na autoria feminina negra brasileira como uma figura central. Enquanto as panelas ferviam, eu escrevi um pouco. Dei o almoço às crianças e fui no Klabin catar papel. Deixei as crianças brincando no quintal. Tinha muito papel. Trabalhei depressa, pensando que aquelas bestas humanas são capazes de invadir o meu barracão e maltratar meus filhos. Justamente quando eu estou em casa. Quando as crianças estão sozinhas e não podem se defender. Então, o que a gente vai encontrar aqui nesse livro da Carolina Maria de Jesus? Uma série de relatos, né, do cotidiano que ela vivia na favela, com seus vizinhos, com seus filhos, com os episódios em que ela passa fome. Então, tudo isso está relatado dentro do quarto de despejo. As experiências que ela teve como catadora de lixo, como uma mulher favelada e que experimentou muito ao longo da sua vida, né, as agruras da pobreza e da marginalização dentro do nosso país, que aí é importante a gente registrar, é um país ainda muito desigual. A última autora que nós vamos discutir hoje se chama Conceição Evaristo e provavelmente é a mais conhecida das três autoras que a gente já conversou hoje nesse momento do vídeo. Então, Conceição Evaristo, ela é uma autora que transita por duas áreas diferentes, né? Ela é tanto uma autora literária muito conhecida, como também uma crítica literária, ou seja, ela é uma pessoa que tem uma formação na área de letras, é uma doutora em literatura, né? Então ela tem duas atuações, né? Ela trabalha dentro da escrita dela com termos que ela mesma desenvolveu como crítica literária, né? Então a gente tem duas faces aí de uma mesma moeda. A crítica literária que cria termos como escrevivência e que mais tarde, criando esses termos, esse conceito dentro da teoria da literatura, ela vai aplicar na escrita literária dela. Então a gente tem uma autora que é muito rica, muito vasta na sua produção, né? Então, falando um pouco da atuação da Conceição Evaristo como autora literária mesmo, né? Sendo que é uma autora que goza de bastante prestígio nos círculos literários brasileiros de uma maneira geral, ela possui uma extensa obra literária que põe em visibilidade questões relacionadas à afro-brasilidade e suas implicações na nossa sociedade, na sociedade brasileira. Interseccionalidade de gênero, raça e classe, violência urbana e doméstica, experiências de vida e de ancestralidade, todos esses são temas que a Conceição traz para dentro da sua literatura. É uma literatura muito complexa e que trata principalmente das vivências de mulheres negras, né, enquanto personagens ficcionais. Assim, a autora se apresenta como uma voz que denuncia, por meio da representação literária, questões como a violência doméstica, as dificuldades de quem habita as grandes favelas brasileiras, com o seu complexo de precariedades e riscos constantes à vida, mas ao mesmo tempo como uma voz poética, que representa em sua literatura vidas aguerridas que não lutam só por sua sobrevivência diária, né? Mas são vidas que também querem mostrar suas próprias experiências, né? Sua dignidade, seus afetos e sua subjetividade constantemente espoliadas pelo nosso contexto de desigualdade social. Então, a Conceição Evaristo ela se apresenta como uma das autoras contemporâneas da escrita feminina negra mais importantes, né? Pelo que a gente falou aqui no início da nossa conversa, por ser tanto uma crítica literária quanto também uma escritora. Ela escreve contos, poemas, romances, né? E tem uma produção bastante vasta que põe em voga sempre as experiências negras, né? Dentro das favelas, fora das favelas, principalmente pensando as mulheres negras como protagonistas de suas histórias, né? Que trazem suas vivências, a sua subjetividade, para mostrar que a nossa literatura ela não é formada apenas pelo cânone literário branco.
Bamidele, a esperança, anunciou que ia ter um filho. A partir daquele momento, não houve quem não fosse fecundado pela esperança, dom que Bamidele trazia no sentido do seu nome. Toda a comunidade, mulheres, homens, os poucos velhos que ainda persistiam vivos, alguns mais jovens que escolheram não morrer, os pequenininhos que ainda não tinham sido contaminados totalmente pela tristeza, todos se engravidaram da criança nossa, do ser que ia chegar. E antes, muito antes de sabermos, a vida dele já estava escrita na linha circular do nosso tempo. Lá estava uma nossa descendência sendo lançada à vida pelas mãos de nossos ancestrais. A partir dessas considerações que nós fizemos, acerca dessas três autoras, a gente consegue perceber que a literatura negra feminina brasileira, ela age, ela atua como um contradiscurso à literatura comumente produzida pela cultura hegemônica. Os textos de extração negro-brasileira trazem em suas concepções fundamentais uma primazia pela vivência de sujeitos negros, homens e mulheres, dentro da sociedade brasileira, enfatizando a importância de tratar literariamente as experiências diversificadas, tanto na sua forma quanto em seu conteúdo. Então, dessa maneira, a gente consegue perceber como essa literatura produzida contemporaneamente, e aí a gente faz uma linha do tempo, pensando desde o século XIX, Maria Firmina dos Reis como uma precursora, passando por Carolina Maria de Jesus, nas instâncias do século XX, chegando na Conceição Evaristo no século XXI, essa literatura produzida ao longo desse fio temporal, ela traz no seu bojo as concepções bem pontuadas, tanto da ideologia, quanto partindo dos pressupostos de que estamos em um momento na produção cultural brasileira em que o negro pode falar por si mesmo. Ele faz sua autoapresentação, ele discursivamente se apresenta, sem agenciamentos e sem ser tratado como objeto de curiosidade do olhar de outrem. O negro, nesse sentido, pensando a literatura dessas três autoras, se coloca de forma enfática, trazendo em sua lírica tanto um tom de denúncia quanto uma afirmação de suas vivências tão pouco valorizadas ao longo da história da nossa literatura, da literatura nacional. Daí a importância da gente pensar, para além de tudo que foi dito aqui, como essas autorias femininas negras, elas se colocam como uma voz de um contradiscurso que é importante de ser ouvida no momento atual em que a gente trabalha por lei de cotas, por reconhecimento de autorias negras, de autorias indígenas, ou seja, por todos aqueles que são pensados e colocados como marginalizados na sociedade brasileira. Espero que vocês tenham gostado do diálogo que a gente teve hoje sobre essas três autoras negras femininas cruciais na história da nossa literatura brasileira. Eu gostaria agora de deixar um agradecimento especial pelo convite que o SESC fez para que a gente possa ter esse tipo de discussão e também deixar aí o convite para que vocês acessem as redes sociais, tanto do SESC quanto as minhas redes sociais. Vai estar disponível o Instagram para vocês conhecerem melhor o meu trabalho e também o link do YouTube do Grupo de Pesquisa em Literatura, Alteridade e Decolonialidade, que é onde a gente discute melhor questões relacionadas a literaturas afro-brasileiras, africanas e indígenas. Então, fica a dica, e muito obrigada pela atenção. Espero que tenha sido proveitoso para vocês também. Até um próximo momento.